Uma vez mais, bom dia a todos. Eu vou falar um pouco sobre a gestão de riscos, conservação preventiva em ação. É uma visão geral da atuação e abrangência desta ação dentro da instituição Biblioteca Nacional. Espera aí. Em primeiro lugar, vamos delimitar nosso campo de ação. Essa é uma alegoria do guarda-chuva que foi criada por Liza Fox e nós aprimoramos. Então, dentro do guarda-chuva da preservação, que opera no âmbito da prevenção e tem o desafio de atuar em todas as coleções e no edifício da instituição. Dentro do guarda-chuva tem a conservação, que a gente denomina preventiva ou reparadora, e a restauração. E a reprodução, que pode ser feita através de fotografia, microfilmagem e digitalização. E a base de todo esse guarda-chuva é a pesquisa científica. Isso é extremamente importante. A partir da década de 90, a Coordenadoria de Preservação adota o sistema da economia do conhecimento, incorporando o conhecimento humano à produção como elemento de produtividade e crescimento. Tiveram início as ações práticas de conservação preventiva como ferramenta de prevenção e os programas de cursos de preservação de acervos bibliográficos e documentais. Nos anos 90, a Library of Congress, a biblioteca do Congresso americano, lança um programa chamado Preservation and Access, Preservação e Acesso. Esse programa mudou o rumo da história das nossas atividades, porque passamos a encarar a conservação preventiva como uma matéria extremamente importante. Nesse momento, o Arquivo Nacional publica os cadernos do CBPA, cadernos de CP, cadernos de preservação para bibliotecas e arquivos, que tiveram 2 edições. É um material fantástico de pesquisa, está disponibilizado no portal do Arquivo Nacional, e foram cadernos a partir de textos técnicos de profissionais que foram traduzidos para o português e disponibilizados ao público. Então, esse ano de 90, começou uma série de mudanças. Com a equipe da seção de conservação, começaram as atuações das práticas de conservação preventiva, com o trabalho contínuo de higienização in loco nas áreas de guarda de acervos, com a limpeza dos livros e documentos nas estantes, mapotecas, armários, etc. Como mostra a foto, esse programa terminou por funcionar como uma radiografia do acervo. O acervo da Biblioteca Nacional, como todos nós sabemos, já está em quase 10 milhões, se é que eu posso dizer esse número. Tem aqui várias pessoas que, se eu estiver falando errado, faz assim, diz, não é tanto assim não, Jaime, é menos. Mas o acervo é gigante. O acervo é gigante e nós somos gigantes, mas não somos muitos. Então, nós temos que ter uma ótica muito acertada para focar o acervo e descobrir o que está necessitando cada peça que compõe esse acervo. Por isso que eu digo que, cada vez que você faz um trabalho de higienização numa coleção, você está fazendo uma radiografia do estado daquela coleção. E ali você vai ressaltando o que você quer apresentar como problema ou solução. E eu falava dos cursos de preservação, como esse de 2019, que foi o 20º curso, e esse atual, que é o 21º curso. Eu queria colocar alguma coisa sobre a economia do conhecimento. É uma filosofia que ela é muito defendida por um professor chamado Roberto Mangabeira Unger, que é um brasileiro, que é um professor de Harvard, e há milhões de livros sobre isso, e é uma coisa interessante, se vocês quiserem se aprofundarem um pouco mais sobre esse tipo de filosofia. 2010, a Biblioteca Nacional publica o Plano de Gerenciamento de Risco, que apresenta detalhadamente os 10 riscos com a maior possibilidade de ocorrerem em bibliotecas, arquivos e museus, em coautoria com o cientista da conservação, professor José Luiz Pederzoli, que vai ser o nosso palestrante amanhã, às 9 horas da manhã, de Roma. Ele vai fazer uma conferência conosco, que eu já acabei de falar com ele.
O plano de gerenciamento de risco está disponível nesse site que está abaixo, no novo portal da Biblioteca Nacional. O plano também foi publicado em inglês e em espanhol, aí onde estão, como se você localiza nesses dois idiomas. E por que isso? Não é porque a gente é metido a besta, não. É porque a gente tem assento em instituições, em congressos internacionais, como a IFLA e a ABINIA. Então, que são organismos que apresentam trabalhos em língua inglesa e em língua espanhola. Em 2017, o edifício da BN iniciou um importante processo de restauração, seguindo os preceitos apresentados no Plano de Gerenciamento de Risco. A Biblioteca Nacional ficou toda envolta nesse véu e todos nós participamos, de uma forma direta ou indireta, da restauração do edifício, da fachada, das janelas, do teto, de toda da instituição como um todo. Foram restauradas as janelas, os vitrais, as clarabóias do prédio, onde foram colocados filtros, películas UV. A foto, eu sou ambidestro, deixa eu falar. A foto à esquerda, lá do canto, tem todas as janelas têm película de raio UV. E os vitrais dos armazéns de obras gerais e o do saguão principal. Aqui o vitral que ilumina a seção de obras raras, e por fora a gente pode ver a clarabóia, já com película UV, e uma visão interna do vitral e da clarabóia por cima. O interior do edifício, escadas de acesso livre entre os andares, rotas de escape foram executadas e estão espalhadas pelo prédio inteiro. E fizemos também, em algum momento, o estudo de insolação, porque a biblioteca, o prédio da biblioteca é voltado para o sol poente. Então, exala muito calor. Esse estudo favorece a qualquer mudança que possa acontecer de estantes, mobiliário, qualquer coisa que o valha nesse sentido. É uma ferramenta que auxilia bastante. Aqui o prédio já todo restaurado, essa foto é uma foto recente, mas nós vamos ter uma palestra com o arquiteto da biblioteca, que certamente vai falar muito mais, mas aqui só para afirmar o ponto de que o prédio foi todo pintado com tintas especiais que resistem às intempéries, as janelas foram todas colocadas com película de raio UV, de ultravioleta, enfim, o prédio, nesse momento, ele está bem protegido e bem restaurado. Vamos falar de risco. Um conceito geral de risco que deve ser entendido como um acontecimento incerto, uma situação de perigo e instabilidade, cuja ocorrência natural ou humana pode causar perdas, danos e efeitos negativos aos acervos e ao edifício que os abrigam. Como eu falei sobre os 10 riscos ou agentes de deterioração, aqui está elencado os 10 riscos. Eu lembro mais uma vez que no envelope de vocês tem um folheto sobre os riscos. Tá? Então, vamos lá. Forças físicas. Diz respeito a armazenamento, manuseio ou transportes inadequados. Os criminosos, furtos, roubos ou vandalismos. O fogo, incêndio na coleção e no prédio. Água, inundações, enchentes, etc. As pragas, insetos, pombos, morcegos, roedores. Os poluentes, elementos nocivos que estão na atmosfera. A luz e a radiação UV. Temperatura inadequada, umidade relativa inadequada e a dissociação, que diz respeito à desorganização de sistemas. Na verdade, nós temos que conhecer as origens dos riscos para promover sua prevenção. Então, esses 10 riscos foram estudados, elaborados, e a gente se encaixa, e a gente se vê muito neles. Quem trabalha com acervo, quem está ligado com a preservação de acervo, sabe que esses riscos acontecem. O plano de gerenciamento de risco, o que ele faz? Ele nomina e relata cada risco, dizendo qual a consequência e, posteriormente, a prevenção que deve ser tomada.
Além da publicação do livro do Plano de Gestão, publicamos também um folheto, está aí do lado, vocês têm no envelope de vocês, que explica de forma sucinta todos os 10 riscos. Eu não vou falar dos 10 de uma vez, porque senão vou me estender por demais. Eu elenquei 3, que são os considerados piores. O fogo, os poluentes, a temperatura e a umidade relativa, inadequadas. Antes de prosseguirmos, nós temos que entender o que é o ciclo do risco. O ciclo do risco, o objetivo principal do ciclo é esclarecer os meios para reconhecer, prevenir e responder às emergências, os acidentes perigosos que podem ocorrer. Então, o que nós temos que fazer? Estabelecer o contexto. Em que contexto acontece um risco? Nós temos que ter noção sobre isso. Nós temos que identificar os riscos. Nós já sabemos que existem 10. Então, nós temos que identificar qual é aquele que está ocorrendo em determinado contexto. Nós temos que analisar os riscos em todos os aspectos. Avaliar os riscos. É um risco menor, maior? De qual é a incidência? Qual é a grandiosidade do risco? E tratar o risco, propor tratamentos para o risco que se apresenta. Então, esse ciclo de gestão é fundamental que a gente acompanhe passo a passo, porque é ele que vai nos dar a calma que nós necessitamos diante de um problema que a instituição possa apresentar no sentido de riscos para o próprio acervo e o seu prédio. Bem, o fogo. O fogo é o pior deles. Em todos os sentidos, o fogo é o pior dos riscos. Gera queima total ou parcial do acervo e do prédio que o abriga, causa deficiências na rede elétrica por sobrecarga de energia, curto-circuito, fiação deficiente, etc. E, por vezes, a gente depara com má gestão administrativa. As ações proativas para esse risco fogo: não fumar na instituição, não acumular produtos inflamáveis, executar a manutenção das redes elétricas e dos para-raios, praticar exercícios de evacuação do prédio, verificação e atualização do sistema anti-incêndio, manter brigada contra incêndio, bombeiros civis 24 horas na instituição e estabelecer rotas de escape em todo o edifício. A foto ao lado é a foto do incêndio do Museu Nacional, que todos nós lembramos com muita dor, porque foi o pior dano de todos os tempos. Quem conheceu o Museu Nacional muito bem, quem não conheceu, não conhecerá, porque perdeu-se, e perdeu-se tudo. O que se perdeu, perdeu. E era um acervo imenso. O Museu Nacional é um museu científico da UFRJ, então vocês podem imaginar que lá dentro tinham muitas teses, muitos trabalhos que seriam apresentados e estavam na bica para serem apresentados, e tudo se perdeu. Então, o incêndio do Museu Nacional, ele foi considerado o pior de todos os tempos no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil. Foi tão terrível que o ICRON, que é o Centro Internacional de Estudos para a Conservação e o Restauro de Bens Culturais, sediado em Roma, na Itália, ele realizou aqui no Rio o evento chamado Patrimônio em Chamas, quem é o próximo? Gestão de risco de incêndio para o patrimônio cultural. Ocorreu de 26 a 28 de junho de 2019 no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Foi um fórum formado por mais de 30 especialistas de 8 países, de diversas áreas e disciplinas, incluindo gestores de patrimônio, curadores, bombeiros, especialistas na legislação de incêndio e em seguros. Esse evento ele foi muito marcante, porque vieram pessoas de vários países. Todas as pessoas davam seus depoimentos diante de incêndios que haviam acontecido em suas instituições. E eram depoimentos dos mais terríveis. No final, eu digo, é melhor parar, porque senão daqui a pouco a plateia chora. Porque era incêndio, cada vez que acontece, termina com tudo. Então, realmente, quando o ICRON se desloca, e veio com todo o staff, quando ele se desloca para um país da América Latina, é realmente um momento muito especial, porque o incêndio do Museu Nacional realmente foi considerado um terrível acidente.
Ações proativas contra o fogo executadas na Biblioteca Nacional. Nós executamos sempre plano de emergência, exercício de escape como ação antipânico. Isso, a Biblioteca Nacional executa esse plano com o apoio dos bombeiros e a casa toda é avisada e nós já executamos mais de um plano e nós temos a resposta de que em menos de 5 minutos, 6 minutos, todos os funcionários saem do edifício da BN. Isso é muito importante. Claro que para isso acontecer, a gente vem ao auditório, a gente conversa com os bombeiros, a gente tem toda uma preparação para que as pessoas fiquem sabendo o que fazer, porque o exercício é esse. O que eu faço quando for anunciado a casa está pegando fogo? Gritar não adianta. A gente tem que saber o que vai acontecer e como a gente vai se conduzir dentro da instituição. Por isso, o exercício de escape é muito importante. A casa tem luzes que, se faltar a luz, ela acende, tem as caixinhas para guardar as chaves, e passou por uma obra enorme de multiplicação dos hidrantes. Aqui embaixo está o cartaz que ficava na porta da BN. Reforma do sistema de prevenção e... Deixa eu ler por ali. Reforma de existente de combate a incêndio, sinalização, iluminação de emergência do prédio da Biblioteca Nacional. Isso foi feito durante a pandemia. Durante os 2 anos de quarentena, a Biblioteca Nacional não ficou sozinha, tinha aqui dentro todos os brigadistas, tinham a equipe da conservação e do restauro fazendo uma investigação sobre o estado que estava passando o acervo, o que estava acontecendo com o acervo. Então, foi um trabalho muito árduo durante a pandemia, enquanto muitos estavam remotamente, outros tantos estavam dentro do edifício atuando prontamente. Central de detecção e alarme a incêndio, e aqui o bombeiro explicando o uso dos extintores portáteis, que nós temos vários extintores portáteis. Eu indico o texto de prevenção e combate a incêndio de autoria de Gil Campers, que é um capitão do bombeiro que nos auxiliou muito e está disponibilizado no portal da BN. É um texto interessante que traz toda a diferenciação dos extintores portáteis para nós sabermos onde usar e de que maneira usar. É muito importante esse texto. Eu indico também o site do IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que apresenta a portaria número 366, que trata de projeto de prevenção de incêndio. Eu recebo muitas solicitações de como fazer um projeto de prevenção de incêndio. A minha instituição tem problema, não tem ar-condicionado, não tem extintor, não tem, e eu preciso ter um projeto. Então, se vocês querem fazer um projeto nas suas instituições, a indicação é o site do IPHAN, que tem essa portaria que ensina exatamente como se construir um projeto de prevenção de incêndios. E também as cartas patrimoniais, na edição do patrimônio do IPHAN, que é muito interessante. Bem, poluentes. As origens são poeiras e outros elementos presentes na contaminação atmosférica. Nós tivemos uma primeira fase de pesquisa em 2014 sobre a qualidade do ar interno na BN. Foi um acordo de cooperação técnica que nós fizemos com a Universidade Federal do Paraná, com o professor Ricardo Godoy. Esse cartaz que está ao lado foi a primeira apresentação dele no Congresso Internacional. O professor Ricardo Godoy, depois que ele fez esse trabalho conosco, ele foi embora para os Estados Unidos e não voltou mais. E a gente ficou sem pai e sem mãe. Em 2017, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre a FBN e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, sobre a coordenação do professor Renato Pereira de Freitas. E inicia-se a segunda fase desse projeto. Em princípio, foram eleitos os cofres da seção de obras raras e seu entorno. Por que os cofres? Porque dentro de um cofre é onde a gente guarda tudo que a gente acha que é precioso. Ali, naquele momento, você não diferencia se o livro é em papel, pergaminho, tecido, veludo, madeira, que tipo de material é formado essa tipologia.
Por que o cofre foi considerado um lugar poluído? Porque todas as tipologias trabalham e estão presas dentro de um armário forte. Por isso que o cofre foi considerado um local de muita poluição. Nós iniciamos um trabalho com placas de chumbo em cobres de placas de Petri sensibilizadas para reagir com contaminantes internos. Esse trabalho foi interrompido em 2020 devido à pandemia. No momento, o acordo de cooperação técnica entre o Instituto de Pesquisa do Rio de Janeiro e a FBN está em fase de renovação com a nova diretoria da BN. O resumo das atividades de pesquisa de poluição ambiental nas áreas de guarda de acervo da BN está disponibilizado nesse portal que eu estou botando embaixo, nesse acesso no novo portal da BN. As primeiras conclusões que nós chegamos antes do interrompimento. Então, assim, durante a pandemia, 2 anos se parou e nós estamos agora retomando toda essa atividade. Uma coisa muito benéfica que ocorreu aqui na Rio Branco, na época das Olimpíadas, foi a criação do VLT, que é o veículo leve de transporte, que é silencioso, e tirou da frente da Biblioteca Nacional uma quantidade gigantesca de ônibus, carros, e eliminou o excesso de monóxido de carbono dentro da instituição e, consequentemente, diminuiu a poluição sonora. Isso foi uma coisa muito benéfica para todos nós, porque antigamente a gente, quando terminava o período de trabalho, a gente fazia assim, saía uma poeira preta do monóxido de carbono. Isso era uma coisa real dentro da Biblioteca Nacional. Agora a gente faz assim, sai tudo branquinho, lindo. Agora já melhorou bastante. E aí está a nova cara da Rio Branco, com o VLT, e isso é uma coisa muito benéfica para a instituição, não só para a BN, mas para todos os prédios históricos do quadrilátero aqui da Cinelândia. Apresentamos a nova rede de pesquisa sobre a qualidade do ar interno de museus, bibliotecas e arquivos, QAI-MBA, sediada na Universidade Católica do Porto, em Portugal, e é coordenada pela Karen Barbosa, doutoranda da universidade. Nós tivemos o privilégio de termos no webinar a presença da Jandira Flechting e do Renato Freitas, que apresentaram exatamente um trabalho sobre o estudo da qualidade do ar nas áreas de guarda de acervo da Biblioteca Nacional. Essa rede temática ela é extremamente ativa. Eu sugiro que vocês entrem e procurem ter acesso ao que já foi apresentado através da rede. São trabalhos muito incríveis, muito bons, de grande qualidade. Bem, temperatura e umidade relativa inadequadas causam deterioração acelerada, reações químicas, enfraquecimento, fungo e bactérias, manchas e deformações nos papéis. Ações proativas, executar o controle de temperatura e umidade relativa nas áreas de guarda, laboratórios e espaços expositivos. Garantia de que o controle climático seja mantido por longo tempo. A imagem mostra um livro infectado com fungo e o fungo fotografado através do microscópio. A questão do fungo é uma coisa muito preciosa e, na verdade, é um estudo muito grande. A ciência que estuda o fungo é a micologia. E há um trabalho enorme, há muitos trabalhos a respeito do estudo de fungos. E, na verdade, nós temos que ter um cuidado muito grande com essa questão por conta do contágio que isso pode dar aos seres humanos. Então, é uma coisa muito importante sobre isso. E para controlar a temperatura e a umidade relativa dentro da Biblioteca Nacional, nós instalamos o software Citrad, que é esse que está aí na tela. E para abastecer o software Citrad, nós instalamos nas áreas de guarda Dataloggers. Nós instalamos nas áreas de guarda, nos laboratórios, na sala cofre e nas vitrines fixas dos espaços expositivos. Esse Citrad ele é um software muito poderoso e que agora nós estamos não só registrando as coisas, mas nós estamos trabalhando remotamente. Então, essa é a grande novidade de trabalhar com esse software,
porque o nosso climatologista, nós temos uma dupla de climatologista que nos auxilia, eles trabalham remotamente, então eles trabalham no software de casa, não há necessidade de você estar presencialmente sempre. Isso é uma coisa muito, muito importante. Aqui é a sala cofre, onde são guardados as matrizes e as cópias, os HDs, e aqui o horário de funcionamento da sala cofre. A sala cofre passou por uma enorme reforma arquitetônica, e agora estamos passando por mais uma reforma, que nós vamos conseguir ligar e desligar os desumidificadores remotamente, e isso é uma coisa espetacular, porque quanto mais você sai da presença humana de esqueci de desligar, esqueci de ligar, isso tanto melhor para o que está sendo guardado dentro desse espaço chamado sala-cofre. Execução do monitoramento das vitrines fixas dos espaços expositivos, Espaço Cultural Eliseu Visconti, é esse que está rodeando aqui o auditório, está fechado no momento, e da seção de obras raras, que está apresentando a exposição Caminhos da Independência. Essa foto à esquerda é a foto da vitrine que está ambientada. Nós controlamos a umidade relativa e temperatura de dentro da vitrine, através desse software. Em vitrines avulsas, usamos sachês de sílica gel e sobre o vidro a cobertura a uma fina película UV para as obras, quando todas elas não cabem na mesma vitrine. Aqui eu apresento 5 estágios de controle para mitigação de riscos. Essas coisas são bem importantes de a gente guardar, também está no folheto sobre o plano de gerenciamento. Então, assim, primeiro, como evitar, como bloquear, eliminar todas as fontes de agentes de deterioração do entorno do prédio, de áreas de guarda e de áreas de exposição. Detectar, de que maneira? Através de videovigilância, segurança, bombeiros, polícia, Interpol, medidores de temperatura e umidade relativa. Responder ações de emergência no início de incêndio, infiltrações, pragas, roubos ou vandalismo, exposições a níveis inaceitáveis de luz, radiação UV, temperatura e umidade relativa. E a recuperação, que vai passar por áreas técnicas de conservação e restauro. Então, essas 5 etapas são muito interessantes de a gente guardar na cabeça isso tudo, para a gente poder ter um bom desempenho quando a gente for chamado a prestar assessoria em cada uma delas. No âmbito internacional, os planos de gestão de risco são sempre celebrados como uma grande ferramenta de conservação preventiva. Através da IFLA, International Federation of Library Association and Institutions, com duas câmaras, podemos dizer assim, 2 eventos grandes dentro da IFLA, do qual nós temos assento, que é o PAC, Preservation and Conservation, e o LAC, Latin America and the Caribbean. Então, a gente está sempre... Por isso que lá o plano está em inglês, tá? Está justificado aqui. Por isso que a gente está sempre em contato com todo mundo e nós participamos sempre desses eventos. E a BINIA, que é a Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países Ibero-Americanos. Aqui, minha gente, é uma coisa que nós chamamos de magnitude de risco. É um trabalho estatístico sobre o assunto que abrange as 3 perguntas distintas denominadas de A, B e C. A pergunta A é: qual a frequência ou em quanto tempo uma deterioração pode ocorrer? Qual a perda de valor, a pergunta B, para cada item afetado? E a pergunta C: quanto do valor da coleção é representativo pelos itens deteriorados? A magnitude de risco será a soma desses 3 fatores. Essa publicação, Guia de Gestão de Risco para o Patrimônio Museológico, é muito famosa, é muito interessante, está disponibilizada em português e em vários idiomas, e eles apresentam um exercício, no final desse manual, é um manual grande, eles apresentam um exercício para que você saiba como começar a construir essa magnitude de risco. Esse assunto é um assunto tão delicado que
no dia 4 de novembro, foi apresentada uma palestra, não sei se vocês tiveram acesso a essa palestra, não sei se todos viram, Sistema ABC de Gestão de Risco para o Patrimônio Cultural. Foi apresentado pela Fiocruz, pelo José Luiz Pedersoli, do ICRON, pelo Simon Lambert, Irene Kirsten e Stefan Michalski, do Canadian Conservation Institute, que são as pessoas que estão mexendo com essa área em larga escala. Esse trabalho é um trabalho muito importante, que se vocês não tiveram acesso, eu sugiro que vocês entrem no portal da Fiocruz, porque eles estão lançando 2 manuais a respeito disso. É como se fosse um tutorial para você fazer este tipo de trabalho, independente de todos aqueles riscos que a gente já falou, mas esse assunto aqui é um assunto muito importante. Falando da biossegurança, são condições de segurança praticadas durante ações de conservação preventiva destinadas a prevenir, controlar, reduzir e eliminar riscos biológicos relacionados a micro-organismos que possam afetar a saúde humana e o meio ambiente. Durante a quarentena, de 20 a 22, foram executados trabalhos de sanitização nos espaços abertos do prédio da instituição da Biblioteca Nacional e vistorias totais nos acervos, áreas de guarda e no prédio, com a equipe da coordenadoria, formada pelo grupo da conservação e da restauração. Eu quero destacar agora 3 importantes ações técnicas relacionadas àquela ideia de conservação preventiva e acesso. Primeiro, a microfilmagem para preservação. Foi criado o Plano de Microfilmagem em 1979, que foi considerado e é considerado o primeiro grande plano de preservação de acervo aqui no Brasil. É um plano imenso. Nós vamos ter a palestra da Vera, que é a coordenadora da microfilmagem. Aqui algumas imagens da ação de microfilme. É absolutamente importante. Tão importante que gerou a Hemeroteca Brasileira dentro da Biblioteca Nacional Digital. Quando houve a pandemia, todas as pessoas que não podiam, nós não podíamos receber usuários aqui, o usuário ia pesquisar através da hemeroteca da BN Digital, e foi uma busca incalculável, e graças a Deus estávamos lá presentes para responder a todas as questões dos usuários. A Biblioteca Nacional Digital, criada em 2006, está aqui 2 aspectos do laboratório. Vamos ter também um palestrante sobre isso, falando especificamente sobre a política de preservação de acervo digital. É muito bem montado, com um equipamento muito, muito capaz, como esse das Oyster, com balanceador de lombada para não deteriorar o livro no ato da digitalização. Foi lançado e já está disponibilizado no portal que está aí indicado a política de preservação digital, que estabelece princípios centrais e estratégicos para a conservação preventiva, o gerenciamento de risco e a difusão do acervo digital. Esse trabalho é um trabalho fruto da equipe que hoje compõe a BN Digital e está disponibilizado. Esse trabalho foi muito, muito solicitado pela IFLA. A IFLA, que é o organismo internacional que reúne todas as bibliotecas nacionais do mundo, trabalha muito com isso, porque hoje o mundo é digital. Quem não era digital, com a pandemia passou a ser. Ninguém escapou. Por mais que a gente não soubesse mexer, todo mundo aprendeu. Essa é a realidade. O Profoto, o terceiro item que eu quero chamar a atenção, que hoje virou Programa de Preservação e Conservação do Acervo Fotográfico da Biblioteca Nacional. Esse Profoto, esse projeto foi criado em 1989, em comum acordo com a Funarte. Trata-se de uma coleção de 25 mil imagens do século XIX e cerca de 350 álbuns que retratam os acontecimentos do reinado de Dom Pedro II e suas viagens pelo Oriente Médio, Europa e América do Norte. À esquerda tem a foto em papel albuminado de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina Maria e comitiva, junto às pirâmides do Cairo, no Egito, em 1871. De muitas fotografias, nós temos o registro do fotógrafo.
outras não. Essa aqui, por acaso, nós temos o registro dos fotógrafos, papel albuminado. Essa coleção foi nominada de coleção Dona Teresa Cristina Maria e foi a primeira a receber a Chancelaria Memória do Mundo como uma coleção dentro da Biblioteca Nacional em 2003. Agora nós já temos várias coleções com a Chancelaria Memória do Mundo. Eu quero fazer algumas sugestões, já que estamos em um curso, somos aqui, na verdade, quem senta para ouvir a gente é aluno, né? Então a gente se transforma em aluno. Então eu sugiro que vocês que têm interesse em fotografia acessem esse livro do Luiz Pavão, que é um português, Conservação de Coleções de Fotografia. Esse trabalho é o trabalho de doutoramento dele de Rochester, onde está o IPI, o Instituto de Pesquisa Fotográfica, e está aqui do lado o acesso. É um livro para quem gosta de foto e quer mexer com fotografia, ele é fundamental, fantástico, extremamente abrangente. Quero sugerir também o livro Manual sobre Acondicionamento e Guarda de Acervos Fotográficos, de Ana Lúcia de Abreu, uma funcionária da BN, que agora está na Ancine, e aqui abaixo está o acesso para você localizar esse trabalho de acondicionamento e guarda, que é um trabalho de vulto, um trabalho muito interessante e que nos orienta hoje sobre todos os trabalhos de acervo de fotográfico e todos os trabalhos de acondicionamento que a gente necessita fazer. O Guia de Preservação e Segurança da Biblioteca Nacional, que está publicado nos Anais 127, onde a gente trata de todo o início do trabalho que redundou nos anais. Esse guia é a pré-criação do manual de climatização. Então, depois desse trabalho, o desdobramento, surgiu o plano de gerenciamento de riscos. Gente, muito obrigado.